Comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 2, já que essa noite, nossos queridos irmãos aqui falaram sobre família, sobre casal, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui o texto bíblico. Que bom receber você. No próximo sábado, amados, nós temos uma programação muito especial também aqui na igreja e nós queremos convidar você para estar conosco. Nós estaremos comemorando 95 anos da nossa igreja aqui na nossa cidade. E, bom, hoje, todo sábado à noite a nossa igreja está sempre cheia. E sábado que vem não vai ser diferente, vai estar mais cheia ainda. Então chegue cedo para conseguir o seu lugar. Mas nós vamos ter uma programação desde cedo. Nós teremos escola bíblica pela manhã, aí teremos um almoço aqui na igreja e você é convidado para vir almoçar conosco. Para você almoçar conosco, nós pedimos que cada família traga 1 quilo de carne, meio quilo de linguiça, uma bebida, tá? Então, você trazendo 1 quilinho de carne, meio quilo de linguiça e uma bebida, você pode almoçar conosco. As demais coisas a igreja vai preparar e você é muito bem-vindo para almoçar conosco, passar um dia bem gostoso aqui na igreja com a gente, vai ter bolo, porque festa de aniversário tem que ter bolo, E aí à noite nós vamos ter um culto de ação de graças. Teremos mais um grupo de Joinville aqui conosco, participando semana que vem. O pastor Emanuel vai estar aqui. E deu bem certinho, eles combinaram de vir fazer uma visita para nós e deu certinho deles virem nesse culto. E aí ele vai trazer a palavra para nós, então, no próximo sábado. E você é nosso convidado para estar aqui, conhecer um pouquinho da história da nossa igreja aqui e participar do culto conosco, então, no próximo sábado, a partir das 19h30, escola bíblica sempre a partir das 9h30 da manhã. Você é muito bem-vindo. João capítulo 2, versículo 1 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros de água. Jesus lhes disse: encham de água estes potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, pois por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Então chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, igreja? Por favor, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que nós já ouvimos aqui essa noite, pelos louvores, pelos testemunhos. E agora que nós lemos a Tua palavra, Senhor Deus, nós não queremos apenas conhecimento, Senhor Deus, mas nós queremos sermos edificados, sermos desafiados por ela, sermos exortados. Por isso, Pai, em nome de Jesus, aqui há maridos, esposas, filhos, aqui há famílias inteiras e nós precisamos de direção do Senhor, nós precisamos que o Senhor nos instrua, precisamos que o Senhor nos direcione. Por isso, fala conosco essa noite, Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus, nos corrija, nos exorte, Senhor Deus, Senhor Deus, cure, Senhor Deus, daquilo que nós precisamos ser curados. Fala conosco, Pai. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Amém, Jesus. Queridos, você conhece muito bem essa passagem e você sabe que naquele tempo, uma festa judaica ela podia durar vários dias. E
era importante que o noivo, essa era a responsabilidade dos homens, né? A provisão ainda é, né? E é importante que os homens assumam essa responsabilidade da provisão das suas casas. Então, o noivo era responsável por organizar a festa e providenciar comida e bebida para todos os convidados para vários dias ou por quanto tempo durasse a festa. Então, o fato de acabar ali o vinho não era só uma questão de vergonha, né? Diferente dos nossos dias, que a gente pode ligar para um delivery e alguém rapidinho vem entregar bebida e comida na nossa casa, ou a gente vai lá na despensa, chama o cunhado e diz: ó, tá acabando a Coca-Cola, vai lá no mercado rapidinho para mim, olha, tá acabando a coxinha, corre lá e faz um cachorro quente, né? A gente dá um jeito nas nossas festas, não é assim? Né? Festa de igreja, a gente sempre acha que vai faltar coisa, não sei lá em Joinville, mas aqui a gente fica assim às vezes, meu Deus, não vai ser suficiente, e quando no final sobra que todo mundo leva embora, porque Deus vai multiplicando, né? Mas a gente fica assim, né? A gente dá um jeito, vamos ligar para alguém. Mas naquele tempo, né, irmãos, como é que faz? Não tinha padaria, não tinha delivery, então tinha que se organizar, tinha que planejar muito bem. Porque além de ser ruim mesmo, né? Você ir numa festa e a comida e a bebida acabar, ser uma questão de vergonha, era uma questão social muito séria. Porque isso significava que aquele homem não era um homem confiável. Significava que aquele homem não era um bom homem para se fazer negócio. Então, as pessoas que estavam no casamento, posteriormente, não iam querer fazer negócio com aquele homem. Por quê? Porque ele não sabe planejar direito as coisas. Olha, esse homem não sabe fazer conta direito. Então, como é que nós vamos negociar com ele, sendo que ele não é capaz de planejar direito nem a festa dele aí, né? Bom, é possível que se fosse os homens planejar as festas de casamento, ia dar problema, né? Muito possível que ainda hoje, se a gente fosse fazer a compra do mercado do mês, muitos de nós iríamos dar conta, mas outros talvez ia dar problema, né? Mas isso naquele tempo era uma questão muito séria, porque era uma questão social que poderia colocar em risco a reputação daquele casal. Então, muitos homens, muitas pessoas que estavam naquela festa iriam começar, então, já aquele casamento já ia começar com um sério estigma. Não dá para fazer negócio com essa família, não dá para fazer negócio com este casal. Por quê? Porque esse homem não sabe fazer negócio, ele não sabe fazer conta, ele não sabe calcular direito. Como é que nós vamos vender para esse homem a prazo para ele pagar depois se ele não sabe fazer conta? Como é que nós vamos comprar dele, sendo que sabe que ele vai entregar o que a gente combinar? Então, veja, era uma questão muito séria. Então não era só uma questão de não ter comida ou bebida. E aí, quando o fato de Jesus estar ali, fez toda a diferença. E eu imagino que naquele momento, esse rapaz, esse casal que convidou o Senhor Jesus, não sabia ou não imaginava que o Senhor Jesus era de fato o Senhor Jesus. E talvez tenham convidado ele porque ele talvez fosse algum parente meio distante, alguma coisa nesse sentido. Mas nós hoje sabemos que ter a presença de Jesus na nossa casa faz toda a diferença. Convidar o Senhor Jesus para fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos negócios, da nossa vida, faz absoluta diferença. Porque veja, o fato de Jesus estar naquela festa, o fato de Jesus estar naquele dia, naquele lugar, fez total diferença. Porque aquela festa tinha tudo para acabar de uma maneira vergonhosa, aquela situação tinha tudo para acabar de uma maneira ruim, mas acabou de uma maneira muito bonita. Porque aonde Jesus entra, aonde Jesus se faz presente, o Senhor vai transformando o ambiente. Então veja, o texto começa dizendo assim ali, né, que o vinho acabou. O vinho na Bíblia, ele tem um símbolo da alegria. E às vezes, amados, na nossa casa, às vezes na nossa vida, o vinho da alegria, né, a alegria, parece que ela vai acabando. Às vezes vai acabando por conta das circunstâncias, às vezes vai acabando por conta da situação que a gente vai enfrentando, às vezes a enfermidade que chega, às vezes as dificuldades que chegam, faz com que a alegria saia pela porta, saia pela janela. Talvez hoje você esteja aqui e você esteja um pouco mais triste nesses últimos dias. Ou quem sabe você tem enfrentado algum tempo, alguma situação que tem roubado totalmente a alegria da sua vida. Então o texto diz assim que, veja, e Jesus estava lá naquele lugar. Jesus estava naquela casa, mas ali o vinho acabou.
naquele casamento, naquela festa, num lugar onde era para ter vinho suficiente, num lugar era para ter abundância de vinho, o vinho acabou. E em muitas casas, já faz tempo que o vinho da alegria acabou. E as pessoas estão se virando como podem, estão tentando, né, preencher o vazio do vinho com outro tipo de bebida. Estão tentando colocar no lugar do vinho outra coisa. Mas, amado, nada pode substituir aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer. Então veja que alguém talvez tentou lá, vamos tentar fazer um kisuke, né? Vamos tentar aqui fazer uma bebida aqui, né? E se a gente diluísse um pouco mais do pouco do vinho que a gente, não é isso que a gente vai fazendo? A gente não vai tentando dar um jeitinho nas coisas, né? Para que não acabe de vez. Boas donas de casas vão fazendo assim. E às vezes a gente vai fazendo isso, né? A coisa tá ruim em casa, já não tem mais. Mas daí a gente fica assim, né? Não, vamos diluir um pouquinho, a gente põe mais açúcar, a gente põe umas essências. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, há momentos que tudo que a gente precisa é de uma intervenção total mesmo de Jesus. É ir para a presença de Jesus e dizer, Senhor, não tem mais vinho. Não tem mais, a gente precisa que o Senhor faça alguma coisa, porque nós não temos mais vinho. O vinho acabou. Então, o que eu estou querendo dizer é que talvez você tem que parar e reconhecer que na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, não tem mais vinho, não tem mais alegria, não tem mais fé. Qual é o vinho da sua vida que hoje você olha lá para o fundo do pote e não tem mais? Né? Outrora a vasilha estava cheia, estava transbordando, e hoje você olha lá e diz, mas daí você está tentando se virar com outro ingrediente. Não, eu estou tomando uma aguinha com gás, não, eu estou tomando uma Coca-Cola, mas deixa eu te dizer, meu irmão, espiritualmente falando, nada substitui o vinho que Jesus nos dá. Nada. Nós precisamos do vinho que o Senhor Jesus nos dá. E há alguns de nós que, sabe, a gente um dia foi cheio desse vinho espiritual, e parece que é conversa de bêbado até que eu estou falando aqui, né? Se alguém passar na rua e falar assim, opa, é aí mesmo que eu vou chegar nessa igreja, estão falando que, né? Parece conversa, né? Essa igreja é boa, o pastor está falando que a gente precisa do vinho, né? Mas eu estou falando dessa essência, daquilo que só o Senhor Jesus pode nos dar. Você que já experimentou dessa alegria que o Senhor Jesus um dia colocou no teu coração, essa alegria que um dia já ardeu no seu coração, esse preenchimento que um dia você teve, que nada roubava a sua alegria, que você era cheio, que você era pleno, independente da situação ou da circunstância, você estava glorificando, você estava firme, você estava de pé, mas aí vem, um dia você decide, não, eu dou um jeito, eu tenho reserva suficiente, eu vou indo, eu vou me virando, já não tem mais vinho, já não tem mais, o pote está começando a esvaziar, mas você diz, não, mas eu ainda tenho aqui uma outra coisa, e você vai indo, e vai esvaziando cada vez mais, e o vinho já acabou. Amados, alguém tem que reconhecer e dizer, o vinho acabou. E nessa festa, a notícia começou a correr lá nos bastidores, o vinho acabou. E até que chegou em Maria, e a Maria era conhecida de todo mundo. E a Maria chega para Jesus e diz, olha, meu filho, o vinho acabou. E inicialmente o Senhor Jesus ele diz, eu não tenho muita coisa o que fazer aqui, porque ainda não é a minha hora, mas veja, Jesus ele teve uma misericórdia desse casal. Por quê? Por conta da vergonha social que esse casal ia passar, por conta de toda a situação que esse casal ia enfrentar, então ele decide fazer um milagre. Porque o Senhor, quando ele entra nas nossas casas, meu amado irmão, você pode ter certeza que ele vai fazer milagres. Não há uma casa onde o Senhor entrou que ficou igual. Olhe na Bíblia. Não há. Toda casa que onde o Senhor Jesus entrou ficou diferente. Todo lugar aonde Jesus chegou foi transformado. Todo lugar. Todo lugar que Jesus entrou foi transformado por ele. Então, se Jesus estava nesse lugar e o vinho tinha acabado, é lógico que ele ia fazer milagre. Não tem como. É misericordioso, é graça. Se alguma coisa não está acontecendo na nossa casa diferente, a gente tem que duvidar. Será que o Senhor está aqui mesmo? Se pelo menos a gente não está sendo confrontado, se os nossos pecados não estão sendo confrontados, se o Espírito Santo não está nos incomodando, se a gente não está olhando no espelho e a gente não está tendo assim, você tem que criar vergonha na cara, mudar suas atitudes aí, ó, porque você anda pecando, sabe? Se pelo menos isso não anda acontecendo dentro da nossa casa, a gente precisa rever o evangelho que a gente está lendo, porque se o Senhor está na nossa casa, coisas começam a acontecer na nossa casa.
O Senhor Jesus estava nesse lugar e as coisas começaram a mudar. Porque aonde o Senhor chega, ele muda o ambiente. Ele muda o ambiente. Ele traz o vinho da alegria. Ele traz o renovo. Às vezes ele traz o confronto. Mas ele muda o ambiente. Ele muda. E aí então alguém disse, o vinho acabou. Não tem mais vinho. E aí veja, amados, a gente sempre pensa, né, que milagres, gerar milagres, a gente quer que o Senhor faça um milagre e a gente não quer fazer nada, né? Mas deixa eu te dizer, milagre é aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas todo milagre também tem a nossa participação. Todo milagre tem a nossa participação. E aí o texto diz assim, que ali estavam 6 talhas de pedra, ou seja, 6 vasos de pedra. Cada vaso de pedra cabia em torno de 100 litros d'água. 100 litros de água. Esses vasos eram usados para eles lavarem, né? E o texto dá a entender que os vasos estavam vazios. E o Senhor Jesus diz, encham esses vasos de água. E veja, não é como nos nossos dias que alguém vai lá, liga uma mangueira na torneira e bota para encher. Ou alguém foi lá no poço, joga o balde lá no fundo, puxa com a corda, ou num riacho, né? O fato é, eles tiveram que buscar água em algum lugar, no balde, e trazer e encher aqueles vasos, aquelas talhas que ali estavam. E a medida que eles encheram, foi a medida de vinho que eles tiveram. O quanto que nós estamos dispostos a encher os potes na nossa casa para a gente viver os milagres de Deus na nossa vida? A gente quer os milagres, mas a gente também não quer fazer nada. O Senhor diz, olha, você quer viver o milagre? Então você precisa fazer isso, você precisa mudar algumas coisas, você precisa obedecer certos pontos, você precisa mudar algumas atitudes, você precisa mudar alguns comportamentos. A gente diz, mas aí fica difícil, Senhor. Não dá só para o Senhor fazer o milagre? Né? Não é isso que a gente quer? A gente só quer um milagre, Senhor. Não precisa, o Senhor pode fazer. O Senhor Jesus chega lá na porta, Lázaro está fedido, 4 dias morto. Mas o Senhor diz assim, removam a pedra. Gente, alguém poderia dizer assim, Senhor, se o Senhor é capaz de ressuscitar o homem, mover a pedra, não é nada para o Senhor. Faça aí. Mas eu não posso ressuscitar o Lázaro, mas eu posso remover a pedra. Eu não consigo transformar água em vinho, mas encher o pote de água, eu posso. Você está entendendo? Que existem coisas que você e eu não damos conta de fazer. Mas tem coisas que cabe a nós fazermos na nossa casa. E aquilo que você e eu temos que fazer, não tem oração que resolva. E a gente às vezes está orando, Senhor, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda o meu filho, muda a minha filha. E isso não vai mudar com oração, vai mudar com atitude. Você está entendendo? Às vezes a gente está orando por uma coisa que o Senhor está dizendo assim, meu filho, que bom que você está orando, oração nunca é demais, oração é relacionamento, mas isso aí só vai mudar com posicionamento, isso aí só muda com atitude, porque isso aí é mudança de atitude. Isso aí é um encher o pote. Enquanto você não encher o pote, não tem transformação de água em vinho. A gente às vezes fica orando por uma coisa que você tem que mudar com atitude. Você tem que fazer, você tem que, né? É a mesma coisa que eu pedir que o Senhor me emagreça. Faz sentido uma coisa dessa? Né, Raquel? Deitado na minha cama, em berço esplêndido. Né, Albaniza, que é do esporte aí. Senhor, tu podes. Gordura eu determino. Vai ter oração que resolva isso, irmão? E aí eu ficar brabo com Deus ainda, dizer, não, esse Deus não tem poder nenhum. Vou abandonar a igreja. Onde já se viu? Né? Se tu és Deus, faz essa pança sumir. Mas você está rindo, porque a gente está falando de uma coisa, né? Mas a gente às vezes fala assim, ai Senhor, tira essa vontade minha de beber. Ai Senhor, essa vontade minha da pornografia. Isso aí, meu irmão, claro, continue pedindo, mas não vai resolver não se você continua de vez em quando dando uma olhadinha nos vídeos, se você não bloqueia certas páginas, se você não deixa de frequentar certos lugares. Então você tem que entender que certas coisas não se resolvem só com oração, se resolve com posicionamento. É fazendo.
E muitas coisas na nossa casa não vai mudar com oração simplesmente, vai mudar com atitude. A gente às vezes está orando, e a gente diz, eu não sei mais o que fazer, porque eu tenho orado. E aí o Senhor diz, mas que mais você tem feito? Está enchendo o pote? O pote está ali, ó, eu já mandei encher. Mas tem que encher? Tem que ir lá buscar água. A hora que você encher, aí é comigo. Vá buscar água lá. Encha. Não é pouca coisa, não. Meu irmão, saia daqui hoje. Chegue na sua casa e comece a olhar lá. Fala assim, em nome de Jesus. Onde é que estão os potes aqui em casa que eu vou encher tudo? Né? Mas não vai ter pote vazio mais nessa casa aqui, porque eu vou... É isso, irmão, é mudança. É atitude. Porque tem coisa que é com oração mesmo. Veja o Moisés, né? Moisés chega lá na frente do mar. Na frente do mar. E aí ele diz, Senhor, nos tiraste lá do Egito para nos matar aqui. E começa a orar, um homem crente. Crente. Ora. Aí o Senhor diz assim, Moisés, por que clamas a mim? Margem. Margem. Senhor, não sei se o senhor reparou, não? Aqui é o mar. Irmão, eu tenho para mim, quando eu leio esse texto, claro que se eu fosse Moisés eu ia fazer a mesma coisa. Eu acho que eu nem ia orar, eu ia começar a chorar. Mas eu hoje, né, eu posso fazer isso porque eu não estava lá, mas tudo bem. Mas eu tenho para mim que se o Moisés fosse um pouco mais corajoso, o povo de Israel também, e eles não parassem a marcha, se eles continuassem, porque o texto diz lá em Êxodo 14 que eles saíram com o braço erguido do Egito, glorificando a Deus, e eles saíram tão cheios de Deus, né? Estamos libertos, aquela coisa toda. Se eles chegassem na frente do mar e alguém tivesse coragem assim de pôr o pé em cima da água, eles iam atravessar por cima da água. Eles iam atravessar por cima da água. Iam não? Porque o Senhor disse, por que clamas a mim? Passem, marchem. Ou você acha que Deus não era capaz de fazer eles caminhar por cima da água? Ele fez Pedro caminhar em cima da água. Mas, já que vocês pararam, vou fazer um sinal ainda maior. Você está entendendo? Que tem coisa que se resolve com oração, mas tem coisa que se resolve com atitude. E eu não sei. Eu não sei nem por que Deus está falando isso aqui, porque não estava no script isso aqui, irmão. Mas Deus está falando com você e comigo essa noite. Porque talvez você e eu, a gente está precisando orar, mas a gente também está precisando agir. Talvez você está precisando orar pelo seu casamento, mas está precisando mudar algumas atitudes lá. Está precisando orar pelos seus filhos, mas mudar alguns comportamentos com relação aos seus filhos. Nós precisamos disso. Você precisa orar pelos seus pais, mas precisa mudar alguns comportamentos em relação aos seus pais. Então o Senhor diz, encham as talhas de pedra. E aí o texto diz assim que eles encheram. Encheram totalmente. Daí o texto diz, então, tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E é interessante, irmãos, que se você prestar atenção, eles colocaram água, né? E aí assim, ó, dentro do pote é água. Quando pega e vai, ainda é água. Só quando derrama na taça é que vira vinho. Por quê? Porque o milagre acontece quando? No caminho, no processo. É quando a gente obedece. Quando a gente começa a fazer o que Deus manda, é que o Senhor começa a operar o milagre. A gente não, a gente cruza o bracinho e diz, então faz aí que daí eu obedeço. Tem um monte de crente que quer ver para crer. E o Senhor diz assim, faz, que a hora que você começar a fazer, você vai ver o milagre acontecer. Devolve teu dízimo que você vai ver. Irmão, e eu estou falando de novo. Eu não estou falando de dízimo porque a igreja está precisando de dízimo, não. Porque dízimo é bênção para você. Guarde o sábado para você ver. É bênção para você. Comece a frequentar a igreja firmemente. Não negocie. Não, eu não vou perder um culto. Você vai ver a bênção que vai ser para você. Sabe? Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Você vai ver a bênção que vai ser para você. Sabe, busque as coisas do Senhor em primeiro lugar. Comece a fazer, se aproxime de Deus, coloque o reino em primeiro lugar. Você vai experimentar uma coisa extraordinária. Porque é assim, enquanto a gente faz, o Senhor opera. A gente sai de lá com a jarra cheia de água, mas quando chega lá,
o Senhor faz. Você vai sair, às vezes, assim, com a coisa incerta, mas você chega lá, o Senhor faz o negócio dar certo. Às vezes você sai do negócio, né? Vou fechar um negócio, ainda não sei como é que vai ser, mas chega lá, o negócio é melhor do que você esperava. E se não foi, é porque Deus estava na frente, não era para ser mesmo. Então é uma certeza, é uma paz tão grande que Deus está no controle. E principalmente que com Deus não tem desperdício. Por quê? Para que vai encher 6 talhas de vinho? Para aquele povo se embebedar tudo? Deus não tem desperdício, não. Com Deus não tem desperdício, irmão. Deus nos dá as coisas na medida certa. Então, só vai ter o que é necessário. Com Deus não tem desperdício. Quanto que precisa? Precisa a quantidade certa. A quantidade que vai beber. Então, só vai virar vinho aquilo que eles precisam para beber. Mas então, por que tem que encher tudo? Para a gente exercitar a fé. Porque enquanto precisar, vai ter. Assim como a mulher. A viúva lá, peça vasilhas, vasilhas não poucas, vasilhas vazias. Por quê? Porque enquanto precisar, vai derramar azeite. Você está entendendo? Tinham 10 leprosos. E vieram diante de Jesus. E aí, o Senhor Jesus falou assim, ó, vão e apresentem-se ao sacerdote. Eles continuavam leprosos. Mas o texto diz assim, que indo, eles ficaram curados. Ou seja, eles vieram até Jesus, ainda sou leproso. Conversaram com Jesus, ainda sou leproso. O Senhor deu uma ordem para eles. Eles continuavam leprosos. Mas no momento que eles começaram a obedecer a ordem que Jesus deu, a cura aconteceu. É assim que Deus age. Então a cura acontece, o milagre acontece quando a gente decide obedecer. Quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. É assim que Deus age. Meu irmão, coloque sua casa para obedecer as coisas de Deus. Encha os potes. Comece a ter atitude. Comece a obedecer ao Senhor. Identifique. Pare de viver de sobras do vinho. Reconheça, fale, Senhor, outrora minha casa foi um lugar cheio da tua provisão. Outrora meu casamento foi um lugar cheio da tua alegria. Outrora minha vida foi um lugar cheio do teu óleo, cheio da tua unção, cheio da tua presença. Hoje, Senhor, minha vida está vazia. Hoje, Senhor, minha vida está um golinho. Mas, Senhor, tu podes me encher novamente. Tu podes, Senhor, restaurar. Sabe o que é extraordinário, irmão? Que quando eu olho para esse texto, eu vejo que, às vezes, na nossa vida, o vinho vai acabar. Mas sabe o que é maravilhoso? Que quando o Senhor Jesus se faz presente na nossa vida, e a gente clama a Ele, a gente busca a presença dEle, o que o Senhor faz depois é sempre maior e melhor do que aquilo que Ele já fez na nossa vida. Se você já viveu milagres de Deus, eu quero dizer para você que Deus pode fazer ainda coisas maiores. E se você nunca experimentou os milagres de Deus, eu quero dizer para você que Deus vai fazer milagres na sua vida que você nunca experimentou e viveu. Porque o texto diz assim, que levaram o vinho, aí o camarada tomou e disse assim, rapaz, toda festa que eu vou, né? Toda festa que eu vou, primeiro dão o vinho bom, né? Aí todo mundo bebe, né? Aí depois começam a dar aí o que não, né? Mas você fez diferente. Você deu um vinho mais ou menos lá no começo, mas esse aqui, o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Aquilo que Jesus faz na nossa vida, se hoje foi bom com Jesus, espera para você ver o que vai fazer amanhã. Se amanhã vai ser bom com Jesus, espera para você ver segunda-feira. Se segunda-feira vai ser bom, terça, eu estou na expectativa, meu irmão. Ó, na ponta do pé. Por quê? Porque Deus é um Deus que sempre tem algo novo, algo extraordinário, que pode fazer me surpreender, que renova na minha casa, no meu casamento, na relação com as minhas filhas, na igreja. É sempre algo novo, sempre me surpreendendo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas, pastor, não tem acontecido isso na minha vida. Então, essa noite você precisa reconhecer e dizer, eu preciso encher os potes. Eu preciso encher os potes. Senhor, os potes estão vazios, mas hoje eu decido encher os potes. Eu reconheço diante do Senhor que esses potes estão vazios. Senhor, os potes se esvaziaram
por minha culpa, os potes esvaziaram por circunstâncias da vida, não sei, e também não importa, sabe por quê? Porque o que é bonito nessa história é que o Senhor Jesus não chamou o casal e disse assim: vem cá, Albanias e Jailson, deixa eu ter uma conversinha com esses noivos aí que não sabem nem organizar uma festa. Onde já se viu vocês fazerem uma festa desse tanto de gente e não organizar direito? Eu vou dar um jeitinho na festa dos seis, porque eu gosto muito dos seis, viu? Mas olha, da próxima vez... Jesus faz isso? Os noivos talvez nem souberam, só souberam depois. O que eu estou querendo dizer? Não importa. Não importa, Jesus não está... Jesus sabe tudo que aconteceu já na sua vida. Ele acompanhou todo o processo. Mas pode ficar em paz e tranquilo. Jesus não vai te repreender, não. Que às vezes a gente fica assim, né? Ai, mas como é que eu vou chegar na presença de Jesus? Eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu sou isso. É desse tipo de gente que Jesus gosta. Gente que reconhece. Sabe, amado, hoje eu estava lendo, antes do culto começar, a genealogia de Jesus Cristo. A genealogia. A família de Jesus. Na minha família tem gente boa, mas tem umas gente estragada pior que eu, sabia? Mas na família de Jesus, irmão, você já deu uma olhadinha lá? Rapaz, tem umas figuras lá. Tem umas figuras lá na família de Jesus. Tem uma tal de Tamar, que ela se vestiu de prostituta e se deitou com o próprio sogro. E teve 2 filhos dele. Pastor, sério isso? Sério, irmão? Na família de Jesus, na genealogia de Jesus, tem uma mulher chamada Ruth. Ela era moabita. Ela ficou viúva. Ela era de um povo pagão. Mas ela entrou para a família de Jesus, porque ela casou com um homem e foi restaurada. Na família de Jesus tem uma moça chamada Raabe. Ela era prostituta em Jericó. Na família de Jesus tem um camarada chamado Manassés. Ele queimou o próprio filho. Pastor, é sério isso? É sério? Dá uma lida lá, Mateus 1. Na família de Jesus tem um camarada chamado Acais. Esse também queimou o próprio filho. Pastor, Deus pega esse tipo de gente e restaura, e faz obras profundas, perdoa seus pecados, usa eles para a glória dele. Então, meu irmão, você não foi pior que essas pessoas, não. Pode ter certeza. Então, essa noite, o Senhor nos convida. Reconheça, em primeiro lugar, se você acha que o vinho tem acabado na sua vida, na sua casa, você veio no lugar certo. Porque o Senhor, que pode transformar a água em vinho, está dizendo para você: eu posso fazer uma coisa nova na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu posso fazer algo novo na relação sua com seus filhos, com seu cônjuge, no seu trabalho, não sei. Mas eu queria orar com você agora, se você puder ficar de pé para nós orarmos. E como a gente sempre faz aqui na igreja, essa última oração, a gente gosta de dizer assim: agora é a sua oração com Deus. Então feche os seus olhos agora e faça a sua oração. Sabe, não se importe agora com quem está do seu lado, nem que seja seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, sua filha, porque a gente quer que você agora tenha o seu particular com Deus. A gente quer que agora você fale com Deus e converse com Ele sobre a sua vida. Apresente as suas queixas, fale sobre as suas dores. Talvez você vai dizer assim: Senhor, olha, o vinho da minha vida, da alegria, da paz, da saúde, não sei, acabou, está vazio, da fé. Reconheça, mas o Senhor pode restaurar, pode encher, pode fazer um milagre essa noite na sua vida. Clame a Ele, converse com Ele, abra seu coração para Ele.
Isso, vá falando com o Senhor. Fale com o Senhor, deixa o Espírito Santo encher teu coração essa noite. Ore por sua casa, ore por seu casamento. Se você tem filhos, ore por seus filhos. Ore por seus negócios. Clame ao Senhor pela sua vida espiritual. Se há pessoas enfermas na sua casa ou no seu convívio, clame por elas. Se há pessoas fracas na fé, ore por elas. Ó Espírito Santo, nós queremos nessa noite pedir, em nome de Jesus, nos encha, Senhor Deus, de forma plena. Pai, nós sabemos que há muitas coisas que nós precisamos fazer. Pai, eu quero assumir um compromisso contigo, Pai. Aquilo que eu preciso fazer, eu quero fazer. Por isso, Pai, que teu Espírito Santo possa me lembrar, possa me mostrar aquilo que eu preciso fazer. Mas eu creio, Senhor Deus, que tu vais fazer milagres profundos, ó Deus, na vida de pessoas que aqui estão. Senhor Deus, algumas pessoas que estão aqui talvez estão pela primeira vez, não sabem nem ao certo como falar contigo, Pai. Pai, toca nessa pessoa essa noite, que ele sinta a tua presença, que ele possa sentir paz, que ele possa sentir o teu amor envolvendo agora a alma dele, que ele sinta o teu amor, o teu toque, a tua presença, Senhor Deus. Senhor, nós colocamos a nossa família diante do Senhor. Pai, quantas vezes a gente tem percebido que o vinho da alegria, da paz, do diálogo, do companheirismo, do respeito, já acabou faz tempo. E a gente se acomodou, Senhor Deus. A gente nem busca mais o Senhor, para que o Senhor possa restaurar, Senhor Deus. Mas essa noite nós estamos clamando, Senhor, o vinho acabou. O vinho acabou, Senhor Deus. Faz, Senhor, de novo. Faz mais uma vez. Aquilo que nós precisamos fazer, nós vamos fazer. Mas faz de novo, Senhor Deus. Nós queremos viver os milagres do Senhor, Pai. Transforma, Senhor Deus. Cura. Salva. Ó Deus amado, tudo isso nós colocamos diante de Ti. Oramos, ó Deus, por todos que aqui chegaram, pelos irmãos que estão nos acompanhando pela live. Derrama a Tua graça, derrama Teu Espírito Santo, derrama cura, derrama paz, derrama renovo, derrama alegria, Senhor Deus. Derrama salvação, Senhor, no nome santo de Jesus. Senhor, na semana que está iniciando, Senhor Deus, nós consagramos ao Senhor de trabalho, de estudo, consagramos tudo a Ti, Senhor Deus. Nós entregamos nossa vida, entregamos a vida dos nossos filhos, entregamos tudo ao Senhor, Pai, e descansamos em Ti. E ao sairmos daqui, nós pedimos que o Senhor nos acompanhe para a nossa casa, Senhor Deus, e que ali o Senhor fique conosco, pois precisamos do Senhor em todo o tempo, Senhor Deus. Em o nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.